Alô, alô, meu vestibulando, minha vestibulanda, seja muitíssimo bem-vindo a mais uma revisão aqui do Évora Colégio e Cursos. Eu sou el próprio Prof. Léo Nunes, de Geografia daqui, e hoje estaremos fazendo a revisão da prova da UEMS, para você que vai fazer ela, iniciando em 2024, a gente vai fazer uma resolução e alguns comentários sobre a prova de 2023. UEMS, minha querida universidade, se eu tiver algum professor da minha querida UEMS de Campo Grande, um beijo para vocês. Vocês estão todos no meu coração e espero que você que está me assistindo possa ser o próximo a desfrutar dessa maravilhosa universidade que eu tanto carrego, com tanto carinho no meu coração. E aí é o seguinte, primeira coisa, né, gente? O pessoal quer saber qual que é o perfil da prova, o que cai na prova. É sempre importante lembrar assim, né? Geografia é aquela disciplina que é uma caixinha de surpresas, né? Porque ao mesmo tempo que cai solo, cai mapa, ao mesmo tempo cai mapa, cai geopolítica. Mas se a gente pegar as últimas 3 provas, olha só o que apareceu. Em 2021 a gente teve 4 conteúdos diferentes. Uma questão sobre climogramas. Climograma, aquela barrinha que mostra até os meses do ano, quanto que choveu, qual era a temperatura, com isso você descobre qual clima você está. Uma questão sobre movimentos migratórios, uma questão sobre localização, dentro um pouco mais na parte de cartografia, e 2 questões sobre impactos ambientais. Impactos ambientais são bem recorrentes tanto na UEMS quanto na UFMS, beleza? Isso aqui é um ponto interessante. Em 2022 a gente teve 3 questões de impactos ambientais, salvo engano, era uma sobre erosão, uma sobre chuva ácida, que era muito polêmica, e alguma outra, provavelmente envolvendo queimadas, não tenho exatamente certeza. Uma questão sobre geotecnologias, que a gente vai fazer aqui, uma questão de geografia agrária, única e exclusiva, nunca mais apareceu de novo, falando sobre agricultura tradicional. E em 2023, nós tivemos 2 questões sobre políticas ambientais, tema que até então não tinha aparecido ainda nos vestibulares da UEMS, embora já tenha aparecido anteriormente nos vestibulares da UFMS. Uma questão sobre solos, delicinha, tranquilo, maravilha. E de novo, mais uma questão sobre geotecnologias. Então, do ano passado para esse, o que repetiu foi geotecnologias. Ah, professor, não teve impactos ambientais. Pois é, acho que eles cansaram, né, de falar de queimada, de ilha de calor, essas coisas, e resolveram botar questões sobre políticas ambientais. O que é bem doido, porque a gente tende a menosprezar as políticas ambientais. Quais são as ferramentas que os governos, que as prefeituras possuem para regulamentar o uso dos seus recursos, a utilização do seu território de maneira sustentável ou não. Então, nós vamos falar aqui sobre algumas das políticas ambientais, não só as que apareceram na prova para você. Inclusive, se você não tem a prova, na descrição aqui desse vídeo, em algum lugar, vai estar o site do Évora, lá você consegue a prova da UEMS 2023. Pois bem, vamos começar com a parte das políticas ambientais, então. As políticas ambientais são o seguinte: meio ambiente não é fácil. Às vezes a gente pensa até que tem a impressão que meu Deus, rola ali uns problemas, rola umas fraudes, tranquilo. Mas existem diversos mecanismos legais que vão regulamentar a utilização das terras. Então você não pode, por exemplo, pegar qualquer área distante da cidade e fazer qualquer coisa. Você não pode comprar qualquer fazenda e exercer qualquer tipo de atividade econômica. Você não pode estar perto, por exemplo, de um recurso hídrico e fazer o que você bem entender com ele. Isso aqui você já consegue visualizar. Gente, na cidade é a mesma coisa, né? Na cidade você não pode sair fazendo exatamente o que você quiser em qualquer lugar. Existem zoneamentos, ou seja, cada área é específica para uma coisa. Quando a gente trata de meio ambiente, vale a mesma regra. Algumas das principais ferramentas. Uma, unidade de conservação. O que é uma unidade de conservação? A unidade de conservação vai ser quando o poder público vai delimitar uma área, com tudo que tem lá dentro. Vai delimitar a área com todas as espécies, com todo o ecossistema, com todas as questões das águas que existem lá dentro. As águas aparecem no texto, isso aqui é importante quando eu falo de unidade de conservação. E vai delimitar uma forma de administração e de uso sustentável daqueles recursos. Só que a unidade de conservação ela pode ser dividida em 2. Ela pode ser uma unidade de conservação integral, ou seja, aquela que a conservação é praticamente absoluta. Na unidade de conservação integral, você só pode ter uma utilização indireta dos recursos. Como assim, utilização indireta dos recursos, professor? Você não pode extrair nada, você não pode tirar nada do lugar, você não pode mover nada de lá, você não pode também adicionar nada de novo, tem que deixar do jeito que está. Então o que eu posso fazer? Você pode passear, pode tirar umas fotos dos pássaros, pode fazer uma pesquisa, pode gravar, né,
um som, gravar um vídeo, fazer experimentos, alguma coisa assim, mas nada que vai envolver modificar aquele ecossistema, tanto no sentido de você retirar, quanto no sentido de você colocar. Já a unidade de conservação sustentável, ela permite, essa aqui, permite ainda alguma utilização dos recursos desde que você não comprometa aquele ecossistema. Então vamos supor que você tem uma propriedade em uma unidade de conservação sustentável. Você tem uma propriedade lá. Você quer utilizá-la de alguma forma? Bom, tá. Então tem que utilizar de alguma forma que não vai comprometer. O que eu posso fazer? Não sei, talvez fazer uma trilha, talvez fazer um passeio turístico para um rio, para uma cachoeira. Então alguma coisa que não vai modificar aquele espaço. Então a unidade de conservação vai ter a ideia de você preservar aquele espaço com tudo que tem lá dentro e gerar um modelo administrativo, que pode ser integral, que é utilizar os recursos indiretamente, ou sustentável, que é você utilizar, mas sem comprometer e sem modificar muito também. Tranquilo? Beleza. Esse é um. Eles às vezes são parecidos, tá? O outro é o ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico. E é bacana que você decore essa sigla aqui, que também não é muito difícil, né? São duas letras. ZEE. E o que significa Zoneamento Ecológico Econômico? Aí, de novo, o poder público vai delimitar uma área, e dentro dessa área vai ser possível exercer uma atividade econômica, vai ser possível você criar um desenvolvimento econômico ali dentro, sem que você, de novo, comprometa aquele espaço, sem que você comprometa o desenvolvimento dele para gerações futuras, sem que você comprometa a sobrevivência das espécies, sem que você comprometa o funcionamento daquele ecossistema. Então vai ser desenvolvimento socioeconômico mais conservação ambiental. Talvez seja um pouco mais flexível do que as unidades de conservação, sacou? Porque a ideia aqui não é exatamente conservar, a ideia é você ter uma atividade econômica, mas não zoar o bagulho. Também não é fácil. Um ponto que é importante das ZEE é que, claro, elas vão ter uma área delimitada, né, por isso zoneamento, e cada ZEE vai ter suas potencialidades diferentes. Então, você tem uma zona que é perto de um recurso hídrico, você vai buscar uma exploração econômica que tem a ver com recurso hídrico. Vai ser o quê? Vai ser navegação? Vai ser pesca esportiva? Vai ser rolê na cachoeira? Então, se você tem uma ZE que fica numa área de floresta, o que você pode fazer? Você pode fazer um balneário, você pode fazer um parque, pode fazer um hotel-fazenda, alguma coisa assim. Então, cada área vai ter sua potencialidade. E essa palavra potencialidade, ela é bem importante. Inclusive, ela vai aparecer na nossa prova. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, esse aqui é o mais famoso. Professor, todos eles apareceram na prova? Não, mas eu estou falando todos aqui, vai que parece, né? Licenciamento ambiental vai ser quando uma empresa vai exercer alguma atividade econômica que requer extração de recursos, utilização de recursos naturais. Você vai, por exemplo, montar uma fábrica que vai ficar longe da cidade. Perto dessa fábrica tem um rio, por exemplo. Você vai precisar de algumas licenças da prefeitura ou do governo do estado para poder exercer sua atividade econômica. Licenças relacionadas talvez à poluição, relacionadas a descarte de lixo, relacionadas a manejo de resíduos, relacionadas a como você vai construir, relacionadas à poluição sonora. Então, para você fazer um empreendimento, você vai precisar de um licenciamento ambiental. E não precisa ser em zonas rurais, não, em zonas urbanas. Muitas vezes você precisa também de licenciamentos ambientais. Beleza? Então é assim, licenciamento ambiental, prefeitura, governo, eu quero fazer aqui uma atividade econômica. Posso? O governo vai olhar para você e falar assim, vamos ver o que você vai fazer. Você quer fazer isso, 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 isso? Então você tem que cumprir isso, isso, isso e isso. Você vai lá, cumpre, tá com o seu licenciamento em dia. Beleza? Licenciamento ambiental é bem tranquilo. E o último, corredor ecológico. O corredor ecológico é da hora. Muito simples. Imagine que você tem uma floresta e aí passou uma estrada no meio dessa floresta. Passou uma estrada ali. A estrada cortou a floresta no meio. Você dividiu a floresta em duas partes diferentes, né? Uma parte A, uma parte B, e aí ficou uma estrada no meio. O corredor ecológico é você buscar uma forma de reconectar essas partes, esses ecossistemas, que ficaram, portanto, separados. E aí, professor, é um corredor na prática assim mesmo, sabe? De cimento? Não, é você fazer como se fosse um corredor de vegetação mesmo, sabe? De espécies. Vai plantando, 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 até conectar as duas áreas. Professor, mas e a estrada, onde é que ela fica? Bom, o corredor pode contornar a estrada, ele pode passar por cima da estrada, ou a estrada pode passar por cima dele, pode ser também um túnel, mas formas tem, beleza? Isso pode acontecer também em fazendas, muitas fazendas
que trabalham, por exemplo, com agricultura intensiva, vai ter uma área lá longe que está preservada e outra área lá longe que está preservada e uma fazenda no meio. Daí a galera vai criar um corredor ecológico. Esse corredor é para quê? Para que as espécies elas possam transitar entre os espaços, para elas não ficarem exatamente ali confinadas, o giz aqui quase se matou, e para elas também poderem se reproduzir. Beleza? Então é uma forma muito, muito maneira, muito top. Talvez você tenha visto na internet uns vídeos dos corredores que não sei se é na Holanda, não tenho certeza, que eles passam por cima das estradas, assim, como se fosse uma floresta em formato de ponte, um bagulho muito louco. Professor, e como é que isso aí apareceu na última prova? Da seguinte forma. Foram as questões 46 e 49. Se você já olhou aqui o quadro antes, você viu que a gente tem questão 46, 48, 49 e 50. E a 47? Foi anulada. Por isso não está aqui, beleza? Não nem comentar. Questão de número 46, depois a gente vai para isso aqui sobre pedologia, que são os estudos dos solos, muito massa. 46. Analise o conceito seguinte. Ele abre uma aspas aqui e fala: instrumento técnico e político de planejamento e ordenamento territorial, previsto na Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, a Lei Federal número 6.938 de 1981. O que ela diz? Estabelece diretrizes de ordenamento e gestão do território, considerando as características ambientais e a dinâmica socioeconômica das diferentes regiões do território. Rapaz, que textão genérico, né, cara? Parece aqueles textos assim que fala e parece que não falou nada. Mas ele quer saber do que você está falando. E como é que a gente vai descobrir? Eu vou procurar umas palavras-chave. Então, primeiro vai falar aqui, diretriz de ordenamento e gestão do território. Se é ordenamento e gestão do território, ou vai ser unidade de conservação, ou vai ser zoneamento econômico e ecológico. Beleza? Porque vai estar envolvendo a questão administrativa. Considerando as características ambientais e a dinâmica socioeconômica das diferentes regiões. Quem que vai considerar as características socioeconômicas? Quem que vai ter o termo socioeconômico aqui dentro? Quem que vai ter, já estou apontando aqui, esqueci a palavra, aqui, características ambientais e dinâmica socioeconômica das diferentes regiões do território. Meu Deus do céu, vai ser o zoneamento ecológico econômico, portanto, 46, alternativa E. Professor, não poderia ser unidade de conservação? Não exatamente, por quê? Pega pelo texto aqui, que o texto está falando de você analisar as características e as potencialidades daquele ambiente, para você fazer o quê? Desenvolvimento socioeconômico. Unidade de conservação não tem como finalidade desenvolvimento socioeconômico, tem como finalidade o quê? Preservar. Ah, mas tem a de uso sustentável. Beleza, tem, mas a ideia é preservar. Aqui é você ter um desenvolvimento socioeconômico sem comprometer. Beleza? Então é diferente. Aqui a economia vem um pouco antes. Aí a gente, 47 está anulada, 48 a gente já vai fazer ali, 49. E aí te pergunta, o que é unidade de conservação? Na lata, assim, nem falou nada, já chegou assim, falou bom dia, nada. O que é unidade de conservação? Aí você vê todas as alternativas, você percebe que tem uma alternativa que é gigantesca, uma alternativa que é maior do que as outras, uma alternativa que se destaca, a alternativa A. E ela fala assim, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Outra coisa que parece super genérica, né? Fala, e aí você tem que procurar as palavras mais pontuais ali que tem a ver com a coisa. Então pegou ali, características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, tá bom. Com objetivo de conservação e limites definidos. Com objetivo de quê? Com objetivo de conservação, exatamente. Quem que tem conservação no nome? É o zoneamento ecológico e econômico? É o licenciamento ambiental? É o corredor ecológico? Ou é a unidade de conservação? Veja bem, com objetivo de conservação, unidade de conservação. Aí você já viu aqui, né? O negócio vai ter um nome que tem de acordo com sua característica de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Quais tipos de proteção a gente pode ter? Integral e sustentável. Então, 49 vai ser a alternativa A. Alternativa B. Área de manejo para o uso humano, compreendendo a manutenção e a exploração, para que possa produzir maior benefício e garantir a sobrevivência dos seres vivos em geral. Aqui ele está falando mais sobre exploração e essa sobre garantia. Garantir a sobrevivência dos seres vivos
também é um pouco genérico, né? A unidade de conservação não está falando somente dos seres vivos, mas também de todos os recursos que estão lá dentro, e fala inclusive de águas que estão dentro daquele território. C. Área onde todo e qualquer procedimento que visa assegurar somente a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Sempre cuidado com esses somentes, né? Não é exatamente por aí que a gente quer. D. Área de exploração baseada na coleta e na extração dos recursos naturais renováveis. Não, gente, a unidade de conservação não tem extração, não tem coleta. Ah, mas é renovável. Problema, nada a ver. E E. São porções de ecossistemas seminaturais que possibilitam entre eles o fluxo de genes e movimento de biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas. Nessa E, ele está falando de corredores ecológicos. Olha só que da hora. É bacana saber essa diferença. Recomendo que você dê uma olhadinha depois, dá uma estudada, dá uma pesquisada sobre esse tema aqui, porque, como eu falei, né, caiu 2 questões na última da UEMS e ele já apareceu algumas vezes na UFMS também. Vamos para a questão de número 48. Professor, tem muita dificuldade com essa parte de geografia do Mato Grosso do Sul. Você não está sabendo? Que eu mesmo, o Prof. Léo Nunes, estarei ofertando aqui no Évora Colégio de Cursos na modalidade online um curso de Geografia Regional, pensando nas provas daqui, o FMS, o EMS e o FGD. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com o colégio. Ah, mas geografia é de boa, meu negócio é história. Tem o curso do Henry também, meu grande amigo. Beijo, Henry, se estiver vendo, te amo. Ah, mas meu negócio são as obras literárias. Tem o curso do Augusto. Então, não tem migué. Se você tem alguma dificuldade com as provas daqui do Mato Grosso do Sul, a gente está aqui para ajudar você, beleza? Tanto eu, quanto o Henry, quanto o Augusto. Geografia é comigo. Questão de número 48. Aqui, ó, que desenho bonitinho. Questão de número 48 vai ser uma questão sobre pedologia. Professor, o que é pedologia? É o estudo de formação, desenvolvimento e dinâmica dos solos. E quando a gente fala de solos, normalmente as questões sobre solos vão cobrar uma coisa chamada horizontes do solo. O que é o horizonte do solo? Horizonte é aquela coisa que está na horizontal, né? Rapaz, o dia que eu descobri isso quando era criança, eu fiquei muito louco. Horizonte é aquilo que está na horizontal. E quando você pega uma coisa que a gente chama de perfil de solo, pensa que você pegou assim o solo e escavou ele assim, ó, você vai ter um perfil de solo e você vai ver que esse solo ele não é homogêneo. Como assim ele não é homogêneo? A primeira parte talvez seja mais escura, tenha mais água, depois vai ter uma parte mais seca, vai ter uma parte com mais material mineral, vai ter uma parte com menos, nanana. E cada uma dessas partes que muda conforme você vai se aprofundando no negócio, a gente chama de horizonte do solo. O solo inteiro é o perfil, isso aqui a gente chama de horizonte do solo. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Maravilha, legal. E tem solos que são mais rasos, solos que são mais profundos, mas de forma um pouco mais geral, também para simplificar a nossa vida, a gente vai dividir aqui o nosso solo em 1, 2, 3, 4, 5 horizontes. E aí, qual que é o chabu, né? Cada horizonte ele fica conhecido por uma letra. Só que não começa no A, não é horizonte A, B, C, D, E, F, G. Seria muito mais fácil, mas é horizonte O, aí A, B, C, R. Então, beleza. Mais fácil assim, você lembrar que o segundo, o terceiro e o quarto é ABC. O primeiro é O e o último é R. Mas, professor, como é que eu vou decorar? Porque o O e o R é um pouco mais simples, é um negocinho. Olha só, horizonte O é o horizonte da superfície. O horizonte que você está aqui pisando. Você vive nele. No menos que você vive no subterrâneo, você vive no horizonte O. E vai ser O de matéria orgânica. O de orgânica. Por quê? O que tem nesse primeiro horizonte? Matéria orgânica. Tem eu, tem você, tem os bichos, tem os carrapatos, tem as plantas, tem as formigas, tem as vegetação, tem os cachorros, tem os tatu, as queixadas, tem todos esses bichos. Então toda a matéria orgânica está concentrada, ou a maior parte dela, né? Vamos lembrar que tem seres que vivem mais underground, assim. A matéria orgânica é concentrada, portanto, no horizonte O de orgânica. E não precisa ser seres muito grandes, não. A gente também pode falar de seres microscópicos, a gente pode falar de bactérias, pode falar de vermes, pode falar de coisinhas minúsculas. E o horizonte A, ele vai ser um horizonte onde a gente vai ter matéria orgânica e vai ter uma presença um pouco maior de minerais. Claro que, como eu falei, isso varia de solo para solo. Tem solo que é mais pobre, solo que é mais rico, solo que é mais fundo, solo que é mais raso, solo que isso, solo que aquilo. Mas é necessário de fazer algumas generalizações, né? O horizonte A vai ser, portanto, o horizonte que vai ter matéria orgânica mais matéria mineral. E aí, você sabe o que é lixiviação? Lixiviação é a perda de nutrientes do solo por ação da água. Então, se chove muito, dependendo de como aquele solo está feito, de como aquele solo está exposto, do quão vulnerável ele está, do quão inclinado ele é, quando a chuva vem, ela
leva embora alguns dos nutrientes. Partes dos nutrientes eles são levados mais para dentro, então o nutriente está ali numa camada um pouco mais superficial, na camada A, e aí ele é levado embora para onde? Para a camada B. A camada B vai receber material lixiviado, então ela recebe minerais e outros nutrientes das camadas superiores, beleza? Por ação da lixiviação, que é perda de nutrientes pela chuva. Normal, acontece, tudo tá certo, tudo tá ligado. O horizonte C, ele é o mais esquisito, por quê? Porque ele vai ser como se fosse uma parte de transição. Vou até escrever aqui para você não esquecer. Ih, rapaz, será que vai ter espaço aqui? Ah, vai. Deixa eu botar aqui, ó. Transição. Transição entre o que e o que, professor? Transição entre o horizonte R de rocha matriz, rocha matriz, horizonte R. Ou seja, é onde aquele solo começou a ser formado, vai ser uma rocha mesmo, toque, mais durona. E aí ele vai ter, portanto, não vai chegar a ter matéria orgânica, mas vai ter algumas características ali do horizonte B, vai ser um solo um pouco mais rígido, com uma característica menos homogênea, porque ele também vai estar próximo da camada mais profunda. Então a gente fala ali que é uma camada como se fosse de transição, que vai trazer características da rocha matriz, que eu já falei também, que vai ser ali, portanto, a última camada. Aí vamos para a questão 48. Considerando as relações entre os horizontes do solo, analise a figura a seguir e analise a alternativa que descreve cada letra indicada na imagem, A, B, C e R. Professor, ele não trouxe o horizonte O. Não trouxe. Fazer o quê, né? Não quis trazer. Mas aí se você olhar no desenhozinho, onde é o horizonte O, né, deveria ter um O ali, ele simplesmente não colocou. Beleza? Mas se alguém colocar o horizonte O numa prova futura sua, você já sabe que é o horizonte onde a gente está na parte mais superficial ali do solo. A gente vai. A letra A indica horizonte com presença de material em decomposição, oriundo de escoamento superficial, esquisito. Já a letra B responde horizonte já totalmente consolidado, intacto. O horizonte C é composto por muitos pedregulhos. E a letra R indica o regolito, ou seja, o material de origem. Todas as alternativas vão ser uma coisa assim. Ele vai te dar os horizontes, né? A, B, C e R. E aí, em só uma ele vai te dar eles de forma correta. Na A não vai ser, porque a gente não está falando de material em decomposição oriundo de escoamento superficial. E tanto a B é material totalmente consolidado e intacto. Letra B. A letra A indica horizonte com presença de material orgânico em decomposição oriundo de material orgânico. Fiz confusão. A letra A indica horizonte com presença de material em decomposição oriundo de material orgânico. Já a B representa horizonte textural e granulométrico pela presença de muitos cascalhos. Gente, essa presença de cascalhos ela não é obrigatória não, tá? O horizonte C indicado pela letra C é conhecido como horizonte aluvial. E a letra R indica uma zona aluvial devido à influência do lençol freático. Horizonte R ele vai ser o quê? Vai ser o horizonte da rocha matriz, onde aquele solo começou a se formar. Quanto mais profundo o solo, mais antigo ele tende a ser. Quanto mais raso o solo, mais recente ele tende a ser. Então, agora, alternativa C. A letra A indica horizonte com grande acúmulo de humus. Professor, o que é humus? Humus vai ser um solo rico em matéria orgânica. E aí você pensa assim, mas matéria orgânica não tá ali no horizonte O? Sim, mas qual que é o horizonte que está logo abaixo? É o horizonte A. O horizonte A tem o que? Matéria orgânica mais minerais. Então, o horizonte A, ok, até aqui está correto nossa percepção. Letra B representa o horizonte já totalmente inconsolidado, com a presença de materiais deslocados de A pela água. O que são esses materiais deslocados de A pela água? O processo de lixiviação. Beleza? Então, B está correto também. O horizonte C, indicado pela letra C, é composto por material em decomposição, muito polêmico isso aqui, considerado uma transição entre o solo, camada B e A, e o rocha de origem, que também pode ser rocha matriz. Beleza? Rocha de origem ou rocha matriz. Por fim, a letra R indica a rocha consolidada, ou seja, o material de origem. Nossa alternativa correta vai ser, portanto, a alternativa C. Essa parte aqui do horizonte C é composto por material em decomposição, meio esquisito assim, mas beleza, talvez ele esteja falando de matéria orgânica que esteve, né, um momento em horizontes superiores.
e ela foi recebendo camadas de solo em cima dela e foi afundando, né? Foi passando de fato o processo de decomposição. Um dia pode vir a virar, quem sabe, um combustível fóssil da hora pra gente torar nas motos. Questão 49, não, 49 já fizemos. Falta a questão 50. Questão 50, gente, ela é bem direta. Ele fala aqui, ó, sobre os sistemas de informação geográfica, SIG. É correto afirmar que, gente, essa sigla SIG, mortal, mortífera, mas muito tranquila. Olha só. SIG significa Sistemas de Informação Geográficos, beleza? SIG, Sistemas de Informação Geográfica. O que é um SIG? Um SIG, na verdade, ele não é exatamente somente uma coisa. Um SIG, ele vai ser todo um conjunto de ferramentas que você vai dispor para fazer a coleta, o processamento, a análise e a divulgação de dados geoespaciais. Professor, como assim? Você está em casa, alguém vai lá e liga, previsão do tempo. O pessoal está falando, máxima, eu não sei aonde ele está, a mínima, eu não sei quanto. Aquele mapa lá, você acha que o satélite que captou aquelas imagens, ele já captou aquelas imagens, ele mesmo já botou a temperatura, ele mesmo já pintou os negócios, ele mesmo já colocou todas as informações que tem ali? Não, aquilo com certeza foi alguém que esteve mexendo por trás. Essa pessoa está utilizando o quê? Um SIG. Quando a gente tem esse S de sistemas, é porque a gente vai ter várias tecnologias diferentes. Então, você quer fazer um mapa de previsão do tempo, vai ter que ter o satélite que coleta a informação, vai ter que ter a pessoa que recebe a informação do satélite, vai ter alguém que vai passar isso no computador, vai ter alguém que vai fazer isso no mapa, vai ter alguém que vai colorir o mapa, então alguém vai pegar as informações de temperatura, vai conseguir botar na planilha do Excel, vai cruzar os dados, jogar no ArcGIS, que é um programa que a gente usa para fazer esse tipo de coisa, e aí você vai criar esse mapa. Então, SIG, foca nisso aqui, sistema. Nunca vai ser só, por exemplo, só o GPS, nunca vai ser só o computador, nunca vai ser só o satélite, nunca vai ser só o software, nunca vai ser somente o dispositivo, mas vai ser toda a constelação, todo o conjunto, todo o ecossistema de tecnologias, de coisas que você utiliza para processar, coletar e manusear informações. Todos os mapas legais que você vê por aí, o IBGE soltou um mapa das cidades que perderam, as cidades que ganharam habitantes do último censo, mapa eleitoral, mapa de não sei o que. Tudo isso tem uma série de tecnologias por trás que resultam naquele resultado final. Resultam no resultado final, né? Vamos lá, foi mal. 50. Sobre o sistema de informação geográfica, é correto afirmar que é um conjunto de ferramentas computacionais cuja finalidade básica é a coleta de dados com GPS, visualizados em tela e armazenados em mídia física. Aqui ele colocou algumas coisas, mas, gente, a finalidade do SIG não é coleta de dados com GPS. Beleza? O SIG vai coletar, processar, armazenar, manipular, divulgar. B. Conjunto de sensores suborbitais capazes de coletar dados espectrais sem o contato com o alvo na superfície terrestre e armazená-los em bancos de dados. Nessa B, ele está falando de um negócio chamado sensoriamento remoto. Anota aí. Na B, puxa uma setinha. Sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? É você conseguir captar a imagem de alguma coisa através da tecnologia de satélites. Você capta os espectros de luz daquela coisa sem entrar em contato com ela. Simples, então tem um satélite, vai lá, você vai bater uma foto, sensoriamento remoto. Um drone passou, bateu uma foto, sensoriamento remoto. Você com uma câmera, bateu uma foto, sensoriamento remoto. Por que remoto? Porque é a distância. Então, quando você quer mudar o volume da televisão, você procura o controle remoto. Por quê? Porque é a distância, beleza? Já caiu questão sobre perguntando o que é sensoriamento remoto na UFMS. Não lembro qual ano, mas não faz muito tempo. C. Conjunto de constelação composto por 24 satélites de localização e imageamento que cobre toda a superfície terrestre, armazenados em nuvens. Isso aqui ele está falando das formações do GPS. D. Conjunto de ferramentas computacionais cuja finalidade básica é o armazenamento e ordenação dos dados de satélites, radares, fotos aéreas, coordenadas de GNSS, entre outros, em meio digital, para que possam ser resgatados e manipulados rapidamente em qualquer momento. Vê que aqui ele está colocando várias funções diferentes, né? Veja só, armazenamento e ordenação, aí ele coloca aqui de radar, foto, coordenada, para que possam ser resgatados e manipulados rapidamente em qualquer momento. Isso vai ser um SIG. É a coleta das informações de diversas fontes, de satélite suborbital, sensoriamento remoto, de GPS, não sei o que, de drone, para você conseguir pegar, armazenar, manipular e transformar em alguma outra coisa. Simples. Então todos os mapas legais que você vê por aí, tem um geógrafo, um engenheiro ambiental, tem uma pessoa por trás manipulando aquilo ali. Portanto, a alternativa
D. Na E, está falando conjunto composto de constelações satélites, tais como GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, utilizados para navegação. Aqui ele está falando de GPS também. Esse aqui, GLONASS, Galileu e Beidou, são como se fossem marcas de sistema de posicionamento global, que é o GPS, beleza? Caso você não saiba, GPS não é uma tecnologia em si, GPS é uma marca, como se fosse um modelo dessa tecnologia de localização. Dependendo de onde você vai no mundo, não vai ser o GPS que você vai usar. Você vai usar outra coisa, faz exatamente a mesma coisa, que te localiza, te manda para os lugares, você vai, você vem, você volta, você cruza tudo, mas o nome é outro. Então GPS não é a tecnologia, GPS é a marca, mas a gente já acabou associando, como não tem muita concorrência, o produto à marca. Então é isso. Lembrando que as provas você encontra no site do Évora. Se você sentir, aparece, geografia vai complicar para o meu lado, está complicando para o meu lado, vou precisar de uma revisão da geografia do Mato Grosso do Sul para as provas, é comigo mesmo, entre em contato com o pessoal do Évora. Ou então, professor, estou precisando de uma revisão de geografia, assim, sendo bem sincero, ao longo do ano, porque geografia, no geral, tem muita dificuldade. Beleza, também é comigo, a gente também tem um curso de geografia, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade online. E como eu falei, se sua dificuldade é outra área, a gente tem também vários professores maravilhosos, e é só você procurar que aqui você vai encontrar o que você precisa. Uma boa prova para você, e se você for para o UEMS, vá com muito carinho, que essa universidade é maravilhosa. Um beijo, até mais!